Ela que realmente sabe do assunto, então, por favor, venha, Mari Moreira. Oi, gente! Já imagino que venham muitas polêmicas por aí, né? Que eu sei que esse assunto é meio indigesto para algumas pessoas. E aí é muito engraçado essa história, porque assim, na entrevista me perguntaram: você faz documentação? E eu achava que documentação era tipo ata de reunião, sabe? Tipo, vou na reunião, Entendi. anota e tal. E eu achava que era isso, porque eu fazia isso nas design sprints que eu participava. E aí, no momento que eu entendi que o que eu fazia chamava tech writing, eu falei, pô, legal, então agora eu vou estudar e vou entender sobre isso. E aí me apaixonei perdidamente. É como se o UX writing fosse o front-end de conteúdo, porque a gente está falando do texto que aparece logo na tela, assim, da aplicação, né? Então, tô ali fazendo um cadastro e tem os campos que eu preciso preencher e eu vou seguindo as orientações que estão na tela. E o tech writing é como se fosse o back-end. Porque muitas vezes, hoje a gente está falando de uma documentação técnica interna, então, para essa aplicação existir, como que você tem que configurar o front dela, então, como que é a especificação técnica para você levantar isso do outro lado. E mesmo que seja uma documentação para o usuário final, ela seria um back-end porque seria, por exemplo, eu não sei como eu vou redefinir a minha senha, eu preciso ler um tutorial de como eu faço isso. Provavelmente esse tutorial seria escrito por uma pessoa de tech writing, sabe? Então, eu gosto dessa analogia do front-end e back-end, porque guardadas as devidas proporções seria um pouco isso, sabe? Assim, não sai do outro lado se todo mundo não comprar a ideia de que isso é importante. E eu sei que é difícil comprar essa ideia, assim. Mesmo em apresentações, em palestras que eu faço para muitos times técnicos, eu sei que a pessoa assiste e, no fundo, ela pensa assim, poxa, eu quero, mas eu não sei fazer isso virar do outro lado. E eu sei que isso é difícil. Por isso que eu acho que, mais do que a gente falar sobre a importância de documentar, é sobre ter uma cultura de documentação associada. Então, documentar as coisas é sobre garantir que as pessoas adotem os nossos produtos mais facilmente. E a nível interno, é também garantir que o time acompanhe isso também. Porque a gente sabe que a rotatividade nas empresas de tecnologia é alta. Então, assim, e eu já recebi essas perguntas às vezes, qual que é a melhor documentação? A melhor documentação é que funciona. Eu acho que, nossa, o open source é uma escola, assim. Acho que para todos nós em tecnologia, assim, mesmo. Porque até em documentação técnica, na verdade, muita gente me pergunta assim, e por onde eu posso começar a fazer portfólio? Vai para o open source. E olha que é curioso falar isso para vocês, porque tem uma pesquisa, ela já é um pouco mais antiga, ela é de 2017, mas tem uma pesquisa que eu acho muito forte, assim, do GitHub, que mostra que, tipo, 93% das pessoas devs, quando elas entram num projeto open source e não tem documentação mínima, a pessoa larga o projeto. E dessas mesmas pessoas que falaram isso, que elas largavam o projeto, 60% delas admitiram que elas nunca ou raramente contribuíam com documentação. O gancho que eu ia fazer está aqui, porque open source ele não é sobre código, é sobre comunidade. Não tem como você construir a comunidade sem você ter informação clara. Então, eu acho que, não à toa, a gente tem muitos community managers surgindo nas empresas, né? Não só para comunidade externa, mas comunidade interna. Então, como que pode se engajar essas comunidades ali de dentro para que elas não só criem conhecimento, criem conteúdo, mas também elas espalhem boas práticas e etc. entre outras pessoas ali dentro, né? Existe uma corrente de trabalho nossa que é Docs as Code. Então, é essa abordagem que trata a documentação como código. E por isso usa as mesmas ferramentas e mecanismos de gestão de código para se documentar. E que até hoje, pelo menos na minha experiência com o Brasil, eu vejo que é que mais as pessoas acabam aderindo, porque para a pessoa desenvolvedora é mais intuitivo, né? Porque ela já continua ali no mesmo ecossistema. Claro. Você não tira ela para ir para uma ferramenta de gestão de conteúdo, sei lá, tipo um Confluence, por exemplo, entendeu? Que a gente precisa usar, mas para a pessoa dev é menos intuitivo, porque, enfim, já está ali no GitHub, já está ali mexendo no Markdown e tal, então acaba que é mais intuitivo para ela, né? Eu já vi de tudo também, já vi gente falando que, então não vai precisar mais de profissionais de escrita, porque o ChatGPT vai roubar o cenário, ou então não, ele vai ser um aliado. Eu tenho uma visão mais otimista de que ele é um aliado. Porque eu acho que, assim, já fizeram essa pergunta para ele, na verdade, né? Já perguntaram, e você substitui technical writers? Ou então, você vai fazer o papel de technical writers e tal? E a própria inteligência artificial falou que ela não vai substituir. Porque ela está ali para ajudar em trabalhos mais manuais, mais demorados, de, por exemplo, compilar informação, trazer conteúdo prévio, mas que ela não é humana, e, portanto, ela não vai dar conta de algumas coisas que nós, enquanto profissionais de escrita, e que se debruça sobre temas como experiência do usuário, sei lá, teorias da inteligência humana, então, teoria da inteligência múltipla, que é estudar como as pessoas aprendem e absorvem conhecimento. Eu acho que precisamos, sim, entender qual é a melhor maneira de usar isso,
porque eu acho que, como toda tecnologia que é criada pelo homem para o homem, né, pelo humano para o humano, a gente precisa entender a melhor forma de usar isso com responsabilidade e ética. E aí eu concordo. Temos que fazer isso, até porque acho que até teve uma notícia que saiu recentemente da Amazon, acho que ela teve que derrubar vários livros que foram lançados usando o ChatGPT e não era dado o devido crédito. Acho que até teve uma notícia assim. Então, assim, não é que você vai pegar o ChatGPT e você vai sair publicando coisas e tornando pública e vai substituir profissionais que são dedicados a isso, a criar conteúdo autoral. Uhum. O que a gente está falando é que o ChatGPT ele pode vir, por exemplo, para contribuir para facilitar nisso. Então, por exemplo, eu preciso escrever uma documentação e eu não sei como escrever a introdução dela, eu não sei como pegar esse bloco aqui de informação e trabalhá-lo. E o ChatGPT pode trazer alternativas. Então, ele vai ajudar na construção disso, mas ele não vai pegar o papel da pessoa que faz isso. Já diria o tio Ben, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Eu acho que é isso. A gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente está usando. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Como uma profissional de escrita, eu não vejo que o ChatGPT vai ser necessariamente a ferramenta que vai aniquilar a carreira. Porque escrita existe desde que o mundo é mundo, assim. A nossa forma de sobreviver enquanto ser humano é se comunicar. Então, assim, não acho que vai acabar, não é aquela coisa assim, sabe? Não vejo com esse olhar tão fatalista. Mas vai se transformar. E aí, acima de tudo, a gente precisa descobrir como é a melhor forma de usar isso no nosso dia a dia como nosso aliado. E do nosso lado, enquanto profissional de escrita, também fica o desafio de como a gente se recicla diante dessas novas tecnologias. Porque não vai ser só sobre usar as ferramentas, mas como usá-las da forma mais estratégica. Porque é o que você falou, o ChatGPT é ótimo, mas tem que saber fazer a pergunta certa. E fazer boas perguntas é difícil. A gente escreve muito, mas boa parte da nossa rotina é justamente ir atrás das informações que ficam espalhadas na empresa. Então, assim, marcar reunião com stakeholders, né, com SMEs também, que é uma outra expressão que se usa muito na nossa área, que é o especialistas. O especialista, né? O subject matter expert. Então, a pessoa lá que é interessada daquele assunto. Então, a gente vai atrás das informações e fica o tempo todo fazendo perguntas. Porque, às vezes, você chega para uma pessoa desenvolvedora, como é que faz isso? Faz desse jeito. Tá, mas sem explicar como se eu já soubesse disso. Me explica se você nunca tivesse falado comigo antes. E é um exercício de interpretação mesmo, de como eu vou passar essa informação para alguém que não sabe disso. Então, mais do que só a edição, é também sobre esse trabalho de curadoria mesmo, sabe? Isso é uma coisa essencialmente humana. Essa curadoria, esse cuidado, esse olhar para como a outra pessoa vai absorver. O senso crítico, né? Senso crítico. Né? E entra cada vez mais também um olhar muito data-driven para conteúdo, né? Então, assim, como que eu vejo o valor de negócio que essa documentação está tendo, né? Tanto que uma das métricas que tem na nossa área é case deflection, né? Ou deflection rate, que é quando você consegue fazer uma parametrização, por exemplo, entre área de suporte e documentação. E o quanto que ticket de documentação de suporte diminuem por causa de documentação. Nas empresas, geralmente, as pessoas redatoras, elas não ficam próximas a negócio, a produto, elas ficam geralmente muito afastadas. Então, também é sobre um debate disso se aproximar e enxergar a documentação como produto, como parte do negócio. Né? Gestão do conhecimento como estratégia de negócio. Eu desisto, isso não é para mim, eu não sirvo, eu sou uma pessoa técnica, eu não sei mexer com isso. E aí ele entrou num canal, assim, num looping de negação enorme. E aí eu virei e falei, não, você sabe, foi você que desenvolveu o comando. Você, melhor do que ninguém, sabe como é que ele funciona, para que ele serve, o que ele deveria retornar. Você talvez esteja com dificuldade de comunicar isso. Mas eu estou aqui para lhe ajudar a comunicar isso. O meu papel é esse. É você me falar tecnicamente o que é isso e eu vou te ajudar a traduzir isso para uma pessoa que não sabe. Sim, e assim, uma coisa que eu acho que é legal falar, e eu falei isso, inclusive, na palestra que eu fiz recentemente, é que a gente não precisa inventar roda quando a gente está falando de algum tipo de documentação. Existem muitos templates open source no GitHub. Se você jogar, tipo... tem um projeto maravilhoso que chama The Good Docs. Se eu não me engano, acho que se chama assim. O The Good Docs é um repositório só com template de documentação open source. Então, tem template de tutorial, tem template, acho que, de documentação de API, tem vários templates. Se você não tem como contratar uma pessoa de tech writing, que eu sempre vou incentivar para vocês contratarem, mas se você não pode, nesse momento, contratar uma pessoa especializada nisso, pega esses templates open source e usa eles como base, até você criar um próprio da empresa, que atenda às necessidades da empresa, né, ou do seu projeto, enfim. Começa pelos templates, porque, assim, é uma forma de ir destravando também, porque eu sei que também uma outra coisa que acontece muito, e eu já peguei tanta documentação para revisar que era assim, era que a pessoa não tinha um modelo muito bem para seguir, então ela saía escrevendo tudo. Vocês me falam que desenvolvedor não gosta de ler documentação e tá me mandando uma caralhada de texto.
Mas é que eu não sabia onde parava, o que eu tinha que escrever. Então, assim, Muito você bom, entra verdade. junto também com esses campos, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é você pesquisar sobre o que é Tech Writing. Então, assim, a gente tem uma comunidade que é a Tech Writing Brasil, que é a nossa comunidade brasileira. A gente tem um canal no Telegram, tem uma página também no LinkedIn, tem um grupo, além do grupo no Telegram, tem um grupo de vagas no Telegram, tem o Instagram e tem o LinkedIn. E tem o nosso site também, que eu acho que é techwriting.com.br. Então, se você quer saber sobre o que é esse universo, primeiro começa lendo, até para ver se realmente te atrai, se você se interessa, se identifica por essa carreira. Não tem uma formação específica, existem cursos, não só os meus, mas existem outros cursos também, na Udemy, em outras plataformas. Mas eu acho que o primeiro passo é isso, ler e ver o quanto você se identifica. Não existe uma formação específica, então, assim, eu sou formada em jornalismo, mas eu conheço pessoas que são formadas em administração, em letras, em biblioteconomia, em publicidade, que também se tornaram tech writers, assim como pessoas de administração. Então, assim, não tem um caminho único para você trabalhar com isso. Eu acho que o que eu diria que, assim, é o principal fator para você querer trabalhar com isso é você gostar de aprender o tempo todo e se desafiar a aprender coisas o tempo todo. Até porque a gente fala aqui Tech Writing sobre aprender a aprender e aprender a ensinar. Então, o único caminho que a gente pode forjar até o desconhecido é escrevendo sobre ele.